Alô, amigos, bem-vindos a mais um encontro desse projeto maravilhoso, Joana de Ângelo e André Luiz, Desafios da Alma. Hoje, eu e a Manu estaremos aqui com vocês, nesse terceiro encontro, trabalhando os movimentos da individuação. Tudo bem, Manu? Como é que está? Oi, Gelson. Oi, o pessoal que está em casa nos assistindo. Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse projeto tão bonito, né? Onde a gente vai poder retomar conceitos que a gente trabalhou já no outro programa, né? Mas agora buscando embasar, assim, para a gente fazer esse diálogo, né? Com o livro Nosso Lar, do André Luiz. Muito bem. Então, hoje temos vários pontos importantes para a gente poder conversar, trocar com vocês que nos assistem, nesse clima de reflexão em cima do termo individuação, que é o tema, na verdade, de todo esse projeto primeiro, né? Que é pensar a individuação do André Luiz. Então, tem vários aspectos da individuação, que é um tema bem complexo, bem profundo, que envolve vários elementos, né? Hoje a gente vai trabalhar alguns, mas eu queria começar a trazer para você essa ideia de que a experiência interior é essencial para Jung. Sem experiência interior não há aprendizado. E sem aprendizado não há individuação. Então, consequentemente, né, é óbvio que todos nós precisamos da experiência. Ela é uma condição essencial, né, desse ato, né, do conhecer, e, de uma certa maneira, ir construindo, a partir disso, as possibilidades dessa trajetória que é a individuação. Então, o ato de conhecer depende da experiência, né, sem a qual não há construção de conhecimento pessoal. Né? E o Jung vai colocar que esse processo, né, de introspecção, né, que em algum momento nós somos forçados, de uma certa maneira, a vivenciar, ele vai chamar de sombra. Então, o caminho da sombra é um passo da individuação, ou seja, o trabalho com a sombra é um passo da individuação. Só que não, a gente trabalha muito a sombra, né? Mas não é só essa dimensão da sombra que envolve a individuação. A individuação envolve uma série de realidades, né? Uma série de realidades, né? E entre os vídeos que a gente vai trabalhar hoje aqui, a gente vai trazer a estrutura bipolar do ser humano, né? Que está lá no volume 15, né? da nossa benfeitora Joana de Ângeles, né? Em Busca da Verdade, onde ela vai, no primeiro momento do livro, trabalhar justamente essa dimensão bipolar do ser humano. E essa dimensão bipolar do ser humano envolve, né, essa tendência, né, de haver um processo de compensação e de oposição entre a consciência e o inconsciente. Então, a Joana de Ângelo, lá no livro Em Busca da Verdade, ela vai dizer que todo movimento do ego, geralmente, há um movimento que se opõe do inconsciente. Então, o que está falando, né, desse processo aí, desse exercício de aprendizado da vida, né, que há fatores de tensões, né, que a vida provoca, fora e dentro, para promover, né, nesses fatores de tensões, um processo de aprendizado, de conscientização do ser humano. E esse processo de aprendizado, então, se dá, de uma certa maneira, naquilo que eu vou elaborando, mas também a individuação é um processo onde eu sou aquele que estou trabalhando esse processo, estou vivendo esse processo, ao mesmo tempo, eu sou a matéria-prima desse processo e sou o agente provocador do processo. Então, olha só que complexo que é
essa questão toda, né? Porque com matéria-prima eu estou me construindo enquanto um ego, uma identidade, uma, 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 uma construindo uma capacidade de reflexão, aonde eu vou me organizando aos poucos como alguém separado do mundo, para poder ter consciência de mim mesmo. E, ao mesmo tempo, nesse processo onde eu vou me construindo, eu vou articulando um movimento, um diálogo entre o meu mundo interno e o mundo externo, entre o inconsciente e a consciência, entre outros fatores que envolvem esse processo todo. Então, aí você já tem uma ideia, né, Marluce, né, pessoal, do quanto é complexo essa questão. É bastante. Até me lembrei de uma frase de Osdo Jung que ele diz assim, ó, não sou eu que crio a mim mesmo, mas eu aconteço para mim. Né? Então, falando, eu achei tão significativa essa frase, porque quando a gente começa a pensar nesse processo de individuação, que eu acho genial assim essa ideia de que a gente sai inconsciente de um todo, né? Dessa coisa indiferenciada, né? E a gente vai aos poucos se diferenciando, porque a nossa consciência, para ela se diferenciar, ela precisa da oposição, ela precisa do outro, ela precisa reconhecer que há algo diferente. Nós funcionamos assim. Eu só sei do claro pelo escuro, eu só sei do bem pelo mal, eu só sei do que está acima pelo que está abaixo, né? Então, há uma necessidade para a criação da consciência, para a gente se tornar um ser único, né? Esse indivíduo que é o ser não dividido, eu vou precisar lidar com essas forças contraditórias. Só que isso vai tendo uma série de consequências no meu desenvolvimento, né? Por exemplo, a criança, quando ela está lá, né, já no útero da mãe, depois dos primeiros meses, ela é uma massa aí diferenciada, vamos dizer assim, né? Para ela, tudo é inconsciente. Aí, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai começando a olhar a mãozinha dela, começando a ouvir uma voz que vem de algum lugar, ela vai percebendo o próprio corpo, ela vai, opa, tem alguma coisa aqui que é diferente, né? E aí começa essa construção de diferenciação. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai se percebendo assim, a gente vai, então, fazendo todas essas construções, né, já que você estava trazendo. Por exemplo, eu vou aí interagindo com esse ambiente e aí eu vou entendendo algumas regras ali, e isso é aceitável, isso não é, e aí então simultaneamente eu vou me constituindo enquanto ego e a minha sombra, aquilo que o ego não consegue aceitar, ou ele percebe, ó, isso aqui não é muito bom, isso vai ficando na sombra, e aí a gente vai então em todo um processo que vai durar uma vida inteira, né, de um despertar de algo que já está ali. Eu acho essa ideia sensacional, né? E profunda, complexa, né? Com certeza, né? E o Jung vê, então, o processo de individuação como um processo natural, como se fosse quase um instinto, né? Desde esse processo todo que vai se dando, né? E aí tu está trazendo, né, essa primeira fase da criança, do bebê, nessa constituição da sua personalidade, da sua construção de identidade egóica, né? E é interessante, então, que quando o Jung começa a formular a ideia de individuação, ele tem um texto que praticamente ele psicografou, que é o Sete Sermões aos Mortos, né? Ele foi uma semana muito pesada na casa dele, estava, então, sentindo uma ação, teve fenômenos materiais, a campainha tocava, as filhas tiveram sonhos estranhos, e falou que parece que o ar quase não dá para respirar dentro de casa, até que, durante a noite, ele viu como seres, espíritos chegando, né, em torno dele, dizendo: nós viemos de Jerusalém, onde não fomos atendidos, né? E aí ele é tomado por uma vontade de escrever, uma obra que então se apresentou ao longo de vários dias, num processo muito intenso daquele momento que ele estava vivendo, né? E aí surgiu os Sete Sermões aos Mortos. E esse
Sete Sermões aos Mortos, ele é um texto interessante, porque é um texto muito basilar, né? E foi ditado por Basílides, né? Que é um gnóstico da Alexandria, né? Então, quem assina o texto é Basílides. E nesse texto, né, Basílides então, vai dar uma orientação de vários elementos do universo, da constituição da vida e do processo psicológico, que vão ser elementos que vão servir para o Jung, né, poder elaborar a psicologia dele. Né? E um dos processos que acontece ali, que o Basílides coloca nos Sete Sermões aos Mortos, é o princípio de individuação. Ou seja, princípio individuationis, né? Individuaciones. E que esse princípio, então, é um dos princípios que rege a vida, há um movimento, então, a busca da singularidade do ser humano, né? Há uma distinção, uma diferenciação natural. Então, por isso que a gente fala como se fosse quase um instinto natural, né? A individuação, porque há um movimento da vida interno que busca essa orientação, busca essa finalidade, né? E de outro lado, né, o Basílides, a partir do Sete Sermões aos Mortos, diz que existe uma outra oposição, um movimento de oposição ao princípio de individuação, que é o pleroma. Né? Então, esse princípio de individuação gera criatura, e essa criatura se distingue, então, do pleroma. E esse pleroma, então, é uma tendência natural também da gente regredir, retornar ao nosso estado original. Né? Isso é muito comum de perceber. Por exemplo, se eu deixo de exercitar minha musculatura, né, ela vai atrofiando, né? Ela não se mantém como ela era antes. Ela vai perdendo a sua capacidade, né? E depois, caso eu fique muito tempo sem fazer ela funcionar, sem movimentar o músculo, eu vou ter, então, que muitas vezes fazer uma fisioterapia e fazer um esforço para recuperar aquela condição anterior que eu fui perdendo ao longo do tempo, na medida que essa musculatura ficou paralisada. Então, é como se a vida tivesse esses dois grandes movimentos, que também são forças polares, que nem o Platão coloca também na proposta dele, que existem duas forças que regem o universo. O nous, que é o logos, que é a lei, né? Que é a ordem, e a Nank, que é a mãe de todos os caminhos, que é a multiplicidade, que é o caos. Então, essas duas forças para Platão, de uma certa maneira, criam a dinâmica da vida e do universo. Assim também, Jung vai pensar, a partir dos Sete Sermões aos Mortos, dessas duas forças essenciais da natureza, uma que é o pleroma e outra que é o princípio de individuação. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, Manu, para a gente poder aprofundar um pouquinho sobre esses dois elementos. É um conceito, assim, às vezes novo para a gente, né? Essas terminologias que vêm mais da filosofia ali, mas eu fiquei pensando nesse pleroma, então, como esse espaço, essa condição onde não há uma distinção, né? Como se fosse, então, essa grande mãe, né? Onde se está imerso nesse inconsciente. E aí eu me lembrei, não sei se tem correlação, Gelson, mas eu me lembrei dos primeiros versículos do livro da Gênesis, né? Que no início era o caos, e aí começa a separação do céu e da terra, começa esse princípio de distinção, porque é a partir daí que a gente vai se tornar consciente. E aí, essa questão, isso eu acho muito interessante, assim, ao mesmo tempo que nós estamos nessa massa imersa, e aí a gente vai se individuar no sentido de que cada um de nós tem uma particularidade, cada um de nós, apesar de estarmos imersos nisso, cada um de nós tem um potencial divino. O Edinger, ele estava comentando, né, que tem uma frasezinha do Jung que ele ficou intrigado quando o Jung disse assim, né, lá nos tipos psicológicos:
o indivíduo psicológico ou individualidade, ele tem uma existência inconsciente a priori. E aí o Edinger começa a se perguntar, mas que existência inconsciente é essa? E aí ele relaciona a um versículo que Jesus diz assim, rejubilai-vos de que vossos nomes estão escritos no céu. Eu achei tão lindo. Então ele diz que cada pessoa teria uma espécie de contraparte celeste que representaria então a nossa dimensão cósmica, está envolvido no todo. Mas ao mesmo tempo, então seria assim o nosso self, o nosso ego, o nosso self inscrito no céu e o nosso ego aqui na Terra, trazendo essa dimensão do que está no macro e daquilo que está no micro. Né? Então, e essa necessidade nossa de diferenciação, né? Eu achei tão significativo isso, porque nós, ao mesmo tempo que nós pertencemos a algo maior, a gente precisa se diferenciar disso para poder realizar aqui esses potenciais que estão latentes em nós, né? E que a gente entende numa linguagem espírita pela reencarnação. Então, a gente vê de um lado, né, justamente, esse estado de indiferenciação, que a Malu está falando ao inconsciente, e a grande mãe, aí ela muito, de maneira muito exemplar, pegou a Gênese, né, onde a gente estava lá no pleroma, realmente, né? Então, os gnósticos, né, onde Basílides faz parte, Basílides eram gnósticos, que eram pensadores do início do cristianismo, eles viam a serpente como o lado feminino de Deus, Sofia, a sabedoria. Então, e esse processo todo que envolve ali essa expulsão do paraíso representa simbolicamente justamente isso, essa tensão de um Deus que quer manter o homem inconsciente dele mesmo no paraíso, proibindo o homem de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem está no paraíso porque ele não é que não existe dor, porque não é que não existe morte, mas ele não tem consciência disso tudo. Então, para ele, nada disso existe, porque justamente está nesse estado de indiferenciação, né? E aí a serpente, né, como se fosse um outro lado de Deus, provocando, né, um movimento que é o movimento de libertar o homem dele mesmo. E aí poder, nesse processo, né, despertar a curiosidade, né, e fazer que a Eva coma e dê a maçã para Adão, e a partir disso, então, eles tomam consciência. E aí, eles percebem que estão nus, são expulsos do paraíso, e começa a reconhecer a dor, a morte, assim por diante. Então, esse processo ali da Gênese representa esse momento, né, dessa dissolução do nada, desse momento de indiferenciação, para o movimento do homem começar a fazer um caminho por ele mesmo. Né? Então, o princípio de individuação é algo da essência própria da natureza, de um movimento natural que busca uma diferenciação. E tudo no universo busca diferenciação. A gente vai do mais geral, que está ligado ao inconsciente coletivo, uma ameba, uma célula não organizada ainda, não ainda específica, para um elemento cada vez mais específico e mais complexo. A natureza ela vai se diferenciando num campo infinito de multiplicidade. Então, esse processo de individuação é um processo, na verdade, que não é só psicológico, ele é cósmico, né, gente? Né? Ele é um processo do universo, quando se cria, né? Ele vai do mais básico, né, para um processo de elaboração e diferenciação cada vez maior. E assim também é a gente, do ponto de vista espiritual e psicológico. A gente sai de uma dimensão do inconsciente coletivo, a gente sai de um universo que é dos instintos, que rege a vida animal, que rege a vida de uma maneira regular e comum, né, coletiva, para um processo, aos poucos, de um despertar, né, onde essa consciência desperta, que é o espírito, que começa a ter liberdade e pensar por si mesmo, começa a fazer um caminho próprio, que é justamente esse movimento de diferenciação.
E sabe, já o que me ocorreu, por exemplo, a nossa formação, né, o bebê, né, começa de 2 células e aí vai ocorrendo uma série de diferenciações de células nas suas funções e é assim que vai gerando uma complexidade muito grande. Então, esse movimento arquetípico a gente percebe em todos os movimentos da vida, né? E aí, à medida que vai ocorrendo essa diferenciação, é bonita essa imagem, né? Que daí Adão e Eva são expulsos do paraíso e eles vão ter que começar a escolher por eles mesmos, né? E a partir então dessas escolhas que a gente vai fazendo, vai começando então, a gente vai começar inicia esse processo de diferenciação daquele todo ainda de uma forma muito rudimentar, né? Porque eu vou escolhendo entre A e B, eu escolho A, o B vai ficar lá escondido. Isso aí depois vai vir até que num momento mais avançado eu vou poder integrar, mas no primeiro momento eu vou simplesmente rechaçando, escolhendo, né? Mas isso aí, então, seria um processo, seria um estágio inicial, assim, do processo de individuação, né? Com certeza. Então, a separação é uma condição básica, fundamental para o início da individuação. Eu vejo que já tem algumas questões aqui, né, que o pessoal já está colocando. Eu acho que seria interessante a gente já ir dialogando com, com o público, né, Marluce, para a gente já poder ir acompanhando as questões. A Rosane, ela está colocando se o pleroma pode ser entendido como a normose do Pierre Weil. Bem, eu não sei onde vai o entendimento da normose do Pierre Weil, mas a normose é um termo que é utilizado para falar das pessoas, da normopatia, né? As pessoas que estão no estado de normalidade, uma certa apatia, numa certa, digamos assim, patologia da normalidade, né? Isso não seria o pleroma, né? Porque essa normose, que está muito ligada também aos processos que envolvem os transtornos somáticos, né? A gente fala das pessoas que somatizam um tipo, né? O paciente somático são pacientes que têm alextimia e normose, ou seja, eles não modulam os sentimentos, as emoções, e são muito concretas, muito literais. Então, se tu pergunta para uma pessoa que vive numa normose ou numa alextimia, e pergunta para ela, puxa, como é que foi tal situação na tua vida? Né? Vamos pensar uma coisa bem séria, bem emocionalmente dramática, um acidente de trânsito. Né? Só vi um acidente de trânsito, daí chega um amigo e pergunta, puxa, como é que foi para ti viver essa situação? Ela não consegue falar dos seus sentimentos, ela faz relatos concretos do que viveu. Então, o pensamento é muito concreto e não tem subjetividade, e ela modula, né, as emoções dentro de uma normalidade que é meio apática, que é essa alextimia, ou seja, que não tem esse colorido e essa modulidade própria dos processos da vida da gente. Então, essa normose, Rosane, está ligada mais a alguns tipos de persona, que depois a gente vai falar, porque o pleroma é anterior à normose. O pleroma seria um processo realmente de indiferenciação total, não tem nem consciência no pleroma. Então, é um processo de regressão onde a gente tende a perder realmente a noção do próprio eu. Né? Então, no pleroma, tudo é e tudo não é. Né? É o tudo nada. É uma dimensão onde não existe diferenciação nenhuma, onde é o mundo das possibilidades, dos potenciais, né? E na normose, não, a gente já tem um comportamento, né? Mas esse comportamento ele é um padrão, né? Muito convencional, numa normalidade que geralmente uma normalidade que repete para dois coletivos e que está ligado mais, então, à ideia de persona, né? Não sei se quer colocar alguma coisa, Marluce. Não. Tá. Depois tem o livro, né, que eu citei, dos 7 Sistemas aos Mortos. Não é um livro, tá, gente? Só para deixar claro para vocês. Isso é um texto que
que está no Memórias, Sonhos e Reflexões, está como anexo. É um texto que em alguns países, na tradução do Memórias, não tem anexo, mas o nosso texto em português, que foi traduzido do inglês, no final está em anexo os 7 Sermões aos Mortos. E nos Memórias, Sonhos e Reflexões, o Jung vai explicar bem direitinho como é que foi esse processo da construção desse texto. Ele relata ali bem todos os fenômenos que aconteceram com ele, né? Então é bem interessante lá pegar na autobiografia dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, que está lá em anexo, né? Tem a pergunta ali, né, da Elisângela, né? Não sei onde é que tu tá, Gelson. Pode ser. Pode ler para nós. Tá, nesse caminho da individuação, a alusão à Gênese, mito de Adão e Eva, poderia ser associado em alguma medida com a consciência do ser? Sim, é o início da consciência, né? Onde eles passam a escolher e a se responsabilizar, né? E aí começa todo esse trajeto de sair do paraíso, e aí na Bíblia diz, né, que a mulher passou a sentir as dores do parto, o homem teve que trabalhar. Acho muito bonita essa imagem, né, de que junto com a consciência vem, então, o sofrimento no sentido de a forma, né, que a consciência tem de entrar em contato com a realidade, né. E é interessante que nesse início da consciência, né, a gente pode tender a essa questão de ficar um tanto unilateral, assim, acho que isso é uma questão interessante, né, já que a gente vai escolhendo e para depois vir um movimento compensatório, então, de integração, né, mas num primeiro momento precisa essa separação. E aí eu não sei, eu li em algum lugar que um não sei como é que tu vê isso, né, Gelson, que das imagens da deusa que regeria essa separação seria a Eris, a deusa aquela que joga a maçã, né, e diz para Paris escolher que dê para a mais bela, né, então seria a deusa da discórdia, né, então esse movimento de separação viria por um conflito, né, que é o que caracteriza essa fase do início da consciência, né, sempre vai existir um conflito aí, né. Na verdade, né, a Ananke, né, que é a mãe de todas as multiplicidade, ela é vista como geradora de conflito, né? E tu vê assim que na própria outras culturas, como na cultura indiana, né, tem os kleshas, né, que são forças também como se fossem arquétipos organizadores da vida, e tem o clash do apego, né, e o clash do ódio. Então é como se tivesse também as forças polares, né, na tradição hindu, falando desse processo da vida que provoca justamente esse movimento, né, que gera essa tensão necessária para que a consciência seja desperta. Então, realmente, essa alusão à Gênese é o começo, né, desse despertar da consciência, né? E aí temos uma outra questão que questiona assim. Allan Kardec cita na Gênese que desenvolvemos nossa inteligência pelo enfraquecimento dos instintos, surgindo a liberdade de escolhas. Podemos considerar como início dos movimentos de individuação. Tem, o que acontece? O Jung chama de psiquificação dos instintos. Ou seja, a matéria, né? A matéria, o Jung chama também o instinto do Deus vivo. Por que Jung chama o instinto do Deus vivo? Porque é uma força muito poderosa. A matéria é muito poderosa. Só que, de uma certa maneira, né, esse princípio espiritual, né, que não é um espírito ainda, ele levou muito tempo, né, gente? Muito tempo, em vários estágios, começa lá no surgimento do átomo, passando então pelos minerais, vegetais, no animal, até que ele desperta no homem, né, como essa consciência. E nesses milhares de anos, milhões e milhões de anos, ele foi condicionando, né, criando hábitos, condicionamentos fisiológicos, né? E os instintos são as forças reguladoras dessa vida. Então, a vida material e a vida instintiva, né, a vida dos animais,
ela é muito certa, muito regulada, né? Existe uma força reguladora no instinto que promove e mantém a vida. Então, de uma certa maneira, né? Quando o espírito começa a despertar, ele começa numa guerra com a matéria, né? Porque ele desacomoda o que está acomodado, né? Porque na medida que o espírito começa a se agitar e começa a ter emoções, percepções, né? E de uma certa maneira essas percepções, essas emoções, esses estados iniciais começam então e fazer escolhas, né? Só que isso é muito primário ainda, né? Começa a haver um processo de psiquificação do instinto, ou seja, ele vai associando o instinto a alguma sensação agradável ou desagradável, e isso vai dando novos condicionamentos mentais, né? Porque tudo começa na mente, né? Então, só que o instinto ele é um aspecto infravermelho do arquétipo. O arquétipo tem uma dimensão espiritual que se manifesta na imagem, né? Uma dimensão tão psicológica, e uma dimensão física, que é o próprio instinto. Então, o Jung, no volume 8, ele vai dizer que no instinto, no impulso, né, no instinto, já tem um movimento em busca de uma realização espiritual. Olha só que interessante o Jung diz. No próprio instinto, então o instinto ele se move em favor de algo maior, né? Que é justamente promover, né, não só essa regulação da vida, mas enquanto uma força, né, mobilizadora, né, nos jogar para a vida, e aí nós, enquanto já seres que já pensamos, começamos então a elaborar. Então, quando a gente fala em instinto no homem, não é um instinto puro. Não existe instinto puro. O instinto é um mistério. Quando isso se manifesta no comportamento, já há uma elaboração do instinto. Por isso que algumas escolas de psicologia fazem uma diferença entre instinto e pulsão. O instinto é do campo do mundo animal e a pulsão é do campo do humano. Então, esse processo realmente pulsional da vida já é esse primeiro estágio inicial, né, que vai elaborando esse instinto e essa inteligência que é muito rudimentar, né? Vamos pensar nisso, né, gente, na evolução espiritual, essa inteligência é muito rudimental. São sensações, são estados, né? Vamos pensar assim, num homem primitivo, o susto que ele tem diante da natureza. Então, as primeiras emoções básicas do ser humano é o pavor, né? O espasmo diante da vida, né? Aquele espanto, né? Aquele deslumbramento diante da vida. Então, o medo é a primeira forma de religiosidade, né? E primeira forma de despertar da consciência, né? Porque é como uma emoção básica. Então, essas emoções básicas vão se misturando aos instintos e esse processo rudimentar de inteligência vai, então, aos pouquinhos, constituindo esse movimento, então, de diferenciação, de eu começar a me tornar um eu, né? Uma consciência individualizada, e quando a gente reencarna, esse processo de individuação, então, repete, né, num grau agora mais elaborado, esse processo todo evolutivo, tanto é que o feto, quando a gente reencarna, o André fala que a gente repete, né? A gente passa no nível fetal por todo o estágio evolutivo, de novo, até chegar no nível de consciência que a gente estagia. E psicologicamente também tinha que fazer isso, né? Quando a Marluce falava do bebê, né? A teoria do apego, né? Nesse mesmo momento onde ele é muito frágil, muito inseguro, onde ele não tem consciência ainda de si mesmo, onde tudo é um pedaço dele, né? Ele tem de ter estado de inflação, né? Porque estado de diferenciação é um estado de inflação do ego, né? A criança é onipotente e, ao mesmo tempo, muito insegura, criando o apego como uma forma, um padrão de comportamento para que ele possa, né, buscar essa referência, né, para poder satisfazer as necessidades deles, básicas, e buscar segurança, né? Então, como a gente precisa, nesse momento,
da mãe e do pai, né, com figuras de apego, mas na medida que esse bebê vai se diferenciando, vai tanto construindo, né, uma maturidade neurológica, vai suprindo a necessidade fisiológica e vai também agregando aí o preenchimento das necessidades psicológicas, na medida que vai sentindo segurança. Quanto mais seguro é o vínculo de apego, mais é sente capaz de se separar da mãe. Então, um ambiente seguro, afetivamente protetor, vai dar condição para a criança sentir a vontade, porque ela vai internalizando que o mundo é um lugar bom para se viver. Então, até o bebê olha para a mãe, eu posso ir, tem um animal ali, eu posso tocar nele, então eu olho para a mãe, eu olho para o animal, olho para a mãe, né? Se é uma pessoa estranha que tem medo, eu pego os bracinhos e me volto para o meu genitor, para a minha genitora. Então, a criança está elaborando isso, então ela está ainda indiferenciada emocionalmente, e aos pouquinhos vai se diferenciando. Quanto mais segurança, mais diferenciação. Quanto mais o ambiente inseguro, ou de pais que não conseguem lidar com esse processo, mais apego e menos diferenciação. Então, isso é mais ou menos a dinâmica que começa a acontecer. Agora, Gelson, que linda essa imagem que tu traz, porque isso é uma imagem também não só do bebê, agora eu fiquei pensando, mas é uma imagem do nosso próprio processo de individuação, à medida que a gente vai começando a se diferenciar do coletivo, daquilo que a gente estava imerso, que nem questionava, nem sabia que estava tão preso, e começa o início da nossa consciência, geralmente em momentos de transição profunda na nossa vida, a gente também, à medida que vai experimentando, vou para o mundo, ai, aqui não deu muito certo, recuo, não, mas agora eu vou tentar de novo. A gente vai sentindo, muitas vezes, essa autoconfiança, né? Muitas vezes nós projetamos, então, essas figuras, né, maternas ou paternas em alguém que nos orienta, né, que seja alguém aqui, né, como figura na nossa vida, muitas vezes também pode ser alguma figura mais transpessoal, assim, né? E aí esse movimento vai se repetindo, né? A gente vai tendo essa segurança de eu posso soltar a mãozinha, o caminho mais um pouco, e esse movimento é um movimento que vai nos acompanhar a vida inteira. Eu fiquei pensando que é arquetípico isso, né? Porque é fundamental, né? Ao se tornar um indivíduo, uma pessoa, né? Nós temos que necessariamente criar distinções e separação, né? Então, a gente tem que discriminar, diferenciar. Talvez depois, no futuro, né, a gente não sabe como é que isso vai se dar, esse estado de separação começa a buscar uma integração, que a gente não vai falar sobre isso agora, né? Então, há uma separação, né? Isso é bem o processo simbólico da alquimia, separa e coagula, separa e integra, né? O processo psicológico, até da terapia, é isso, discrimina, avalia e depois integra, né? Avalia, separa, reflete, olha para integrar, né? Então, todo esse processo, né, é próprio da dinâmica da vida, né? Então, como a Maria falou, em todo o processo da etapa da nossa maturidade, né, tanto fisiológica como psicológica, a gente vai ter vários movimentos, né, de separação, de reintegração, na busca de tomada de consciência, mas com certeza, né, todo o processo de individuação começa, né, por essa necessidade de discriminar e separar. Eu me lembrei daquela frase do Jung, né, Joss, que a gente nasce inteiro e morre aos pedaços, mas eu fiquei pensando se esses pedaços não são essas separações também que depois a gente vai ir integrando, né? Então, e nessas separações, né, a gente vai se constituindo, né? Então, ali vai se constituindo o ego, vai se constituindo a sombra, e vai se constituindo também, nesse processo todo, a persona, né? Que é um aspecto bastante importante no nosso processo de individuação, né? Porque a persona vai ser, então, esse também, o que está por trás da persona vai ser esse arquétipo da adaptação, né? Então, o Jung vai dizer que não existe a individuação lá no Monte Everest sozinho, né? Existe a individuação na relação. Então, para a gente ir para o mundo, a gente precisa também saber como se adaptar a esse mundo, né? Psicologicamente, isso aparece, então,
nesse arquétipo da adaptação, que é vivido, então, como esse complexo da persona, né? Onde isso aparece na criança, por exemplo, quando a criança entra na escola, né? Lá pelos 5, 6 anos, ela começa a entender como são as regras sociais, tem coisas que ela pode fazer em casa, mas ela não pode fazer lá no colégio, e aos pouquinhos, então, a gente vai internalizando como as coisas funcionam. E aí, isso vai acontecendo simultaneamente, né? Eu vou desenvolvendo, então, ego, aquilo que o ego não quer dar conta, não consegue, vai para a sombra, e ao mesmo tempo eu vou me adaptando, entendendo como o mundo funciona ali na persona. E isso tudo é natural, faz parte do processo, mas chega um determinado momento que a gente vai questionar isso também, né? Que são esses momentos de crise, muitas vezes a persona ela é muito questionada, né? Num período que o Jung estuda muito, que é a questão da meia-idade, né? Onde a gente começa, então, a diferenciar de novo, a separar de novo aquilo que me serve, aquilo que não me serve mais, aquilo que eu talvez tenha me adaptado demais e tenha me perdido em mim, ou eu não tenha conseguido me adaptar. Aí começam, então, muitas vezes, essas patologias da persona, né? Que também fazem parte do processo de individuação. É interessante a gente pensar, né? Assim como a gente tem um corpo físico, né? A gente vai criar um corpo psíquico. E esse corpo psíquico, né, que vai nos sustentar, né, ele tem uma dimensão que é comum a todos, né, assim como o nosso corpo é formado de estruturas de um DNA que é comum a todos, mas ele vai se diferenciando e vai dando a característica pessoal de cada um. Então, nós também, de uma certa maneira, né, vamos criar um corpo que começa por um corpo social. Né? A criança vai copiar, né? Vai copiar o comportamento do pai e da mãe, ela vai, de uma certa maneira, ter que aprender as regras coletivas. Então, a gente tem uma consciência que é uma consciência coletiva. Então, tem uma consciência individual, que é o ego, e uma consciência coletiva, que é a persona, e que o Freud chamou de superego, né? Que são a moral, os costumes, as regras que estão internalizadas dentro da gente. Então, na medida que a gente vai se construindo psicologicamente, como a Malu se colocou, né, nós vamos, primeiro, né, buscando, né, um estar no mundo e ser aceito no mundo. Né? E dependendo de como se dá esse processo, né, por insegurança, por processo de questões emocionais mal resolvidas, por processo de outras vidas, né, a gente acaba muitas vezes não conseguindo fazer essa diferenciação, porque a gente busca essa necessidade de segurança, de ser confirmado pelo outro, de ser amado pelo outro, de ser reconhecido pelo outro, e aí, em vez de a gente se diferenciar, a gente começa a responder à imagem do mundo e nos alimentar e nos fortalecer numa consciência que é coletiva e não individual, né? Então, muitas pessoas vão ficar nesse estágio primeiro da persona, que é um estágio da individuação, né? Nesse processo aí que envolve, e todos nós temos persona. Então, essa é uma condição, porque a persona é como se fosse uma roupa, a roupa que eu uso para me adaptar ao mundo. Né? Então, essa consciência coletiva, né? Ela vai se constituir, sendo que essa persona ela também pode se desenvolver de maneira adequada ou não, né? Então, por um lado, tu pode ter um excesso de persona, ou seja, desenvolver uma persona em excesso, ou seja, tu fica identificado com os papéis sociais, né? Mas internamente tu não tem nada, tu é oco, tu não construiu nada pessoal, não tem, a pessoa real não existe, porque ela está, de uma certa maneira, escondida, né? E não desenvolvida porque a pessoa tomou o lugar do ego. Né? Então, isso é um perigo que pode acontecer. Depois, né, pode acontecer também que eu não desenvolva uma persona adequada, ou seja, uma persona que seja insuficiente para dar conta do mundo. E aí eu fico muito vulnerável à rejeição, ao dano. E aí eu estou muito mimetizado, eu sou arrebatado pelo outro, ou me sinto muito invadido pelo outro, eu não consigo ter essa membrana protetora para poder me diferenciar, e aí o que é eu que não sou eu fica mais confuso. Então
Então, tem pessoas que emocionalmente acabam se misturando muito com o outro, muito com a identidade do outro. Então, isso mostra uma persona também mal elaborada. E um terceiro ponto da persona, né, que é, de uma certa maneira, talvez, não sei se é a mais grave, né, mas é muito preocupante, né, que é uma identificação total com a persona, ou seja, não existe diferença entre o ego e a consciência coletiva. Então, acaba sendo uma pessoa que me movo, né, de uma certa maneira, a partir sempre de padrões sociais e coletivos. Eu não sei o que pensar, eu não sei o que escolher, o meu gosto das coisas. Então, eu digo que eu gosto daquela bebida, daquela comida, porque é um gosto convencional. Então, eu não tenho aquilo que eu falo, aquilo que eu sou e me mostra o mundo, ele é falseado pela imagem do mundo, mas nem eu me percebo que isso não sou eu. Eu estou tão identificado com a persona que eu acho que eu sou assim, que eu sou essa pessoa e, na verdade, sou apenas uma cópia do mundo coletivo. Né? Então, geralmente, esse tipo de pessoa ele é cego para os eventos internos, incapaz de responder às necessidades e discriminar as questões internas que permeiam a sua realidade. Né? Tem um filmezinho muito legal que mostra isso, que é da Julia Roberts, chamado Noiva em Fuga, que ela foge dos noivos dela, até que o último, né, começa a dizer, mas afinal, como é que tu gosta que prepare o teu ovo? Cada noivo que perguntava para ela perguntava como é que tu gosta. Então ela sempre atendia, né, a necessidade do outro. É bem isso que tu está colocando, né? E o Jung vai dizer, né, que o ser humano possui essa capacidade incrível que é a da imitação, e isso serve para fins coletivos, mas isso é terrível quando se fala da individuação, né? A Joana de Ângeles, ali no Homem Integral, ela fala, né, do homem que oculta a identidade, mascarando-se com personalidades temporárias, né, e que é um dever emocional assumir a identidade, conhecer-se, deixar-se conhecer. Então, falando dessa necessidade que a gente tem de ter essa relação com o nosso mundo interno, né? Porque realmente, quando nós não temos conexão com o nosso mundo interno, nós ficamos muito suscetíveis a aceitar e a ficar nesse padrão inconsciente aí que é proposto pelo coletivo, que pode ser adaptativo até um determinado momento, mas depois faz a gente se perder da gente, né? Então, a gente vê pessoas assim, muitas vezes, o Murray Stein fala naquele livro O Caminho da Individuação, né? Pessoas que adotaram personas leais e firmes, né? Mas elas permanecem conscientes da sua verdadeira individualidade. Essa individualidade mantém-se desconhecida e essas pessoas podem se tornar meros porta-vozes para atitudes coletivas com as quais se identificam. Daí ele fala aqueles bons filhos, aqueles bons cidadãos, aquele membro devotado da igreja, né? São pessoas que tu acha que tu pode confiar nelas, mas na realidade muitas vezes elas estão perdidas delas mesmas, né? Porque se identificaram demais com isso. E o outro caso é quando as pessoas não conseguem ter uma persona adequada, não tem uma dificuldade de adaptação, isso também é um problema, né? Porque daí a pessoa não consegue viver com o outro, se relacionar com o outro, e isso também é um entrave para a individuação. É interessante que essas pessoas que estão muito ligadas à persona, geralmente, quando elas não têm um reconhecimento das suas necessidades internas, né, elas estão muito frustradas, muitas vezes. Porque esses apelos infantis ficam lá, não realizados, não conscientizados, né? E, de uma certa maneira, elas trazem para a vida essa frustração e ficam muito presas, né, à necessidade inconsciente. Então, são pessoas que ficam presas ao passado e muito insatisfeitas, que justamente não conseguem reconhecer as suas necessidades e esperam dos outros aí que preencham infantilmente essas necessidades inconscientes que elas nem sabem quais são. E aí são pessoas que acabam sendo muito insatisfeitas diante da vida, porque não vivem não vive o presente, ou estão no passado, presa inconscientemente no passado, ou cria expectativa em relação ao futuro e deixa de reconhecer quem são e poder realmente movimentar as forças que tem diante do presente, né? Que é justamente
a nossa grande oportunidade, que é o presente, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta e que tem a ver com esse jogo da persona, que é justamente um desafio para nós, né? Então, a individuação, ela vai, no primeiro momento, forçar, né? A gente vai ter que desistir as falsas roupagens da persona, né? Esses personagens, esses moldes coletivos, esse recorte tirado da psique coletiva, né? Esse colapso da persona, de valorizar muito um papel social, os valores do mundo e assim por diante, né? O Jung vai dizer que a persona, né, ela é um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, né? Então, ela diz respeito ao nosso nome, ao nosso título, à nossa ocupação, né? E, tá tudo certo, mas ele diz assim, ó, também a persona encerra algo subjaz algo de individual na escolha da persona. Então, a persona, ela traz algo da nossa individualidade também. Isso é interessante, né? A grande questão é sempre o excesso, né? É quando a gente se perde da gente mesmo, aí a gente percebe, né, Gelson, essas pessoas que são muito identificadas com a persona, a gente sente que falta uma autenticidade nelas, tem uma coisa ali que não bate, que não é real, né? Uma pessoa se identifica muito com o cargo que ela tem, e aí, quando acontece uma perda, quando acontece o confronto, de novo, pelos opostos, né? Porque a vida é movimento, a vida é transformação, ela tem muita dificuldade de lidar com aquela perda, seja de um cargo, seja de uma posição. Uma mãe que se identifica muito com esse aspecto de que eu que cuido, eu que sei o que é melhor para os filhos, né? Totalmente identificada com isso. Quando os filhos saem de casa, pode ser um problema, porque a identidade dela ficou colada como uma pele naquilo ali, né? Então, ao mesmo tempo que a gente necessita da persona para ir para o mundo, porque o ego também precisa dessa proteção, né? Uma pessoa que não tem uma persona adequada é uma pessoa que vai ter uma dificuldade de lidar com o dado de realidade, como é que eu me comporto aqui, né? Ao mesmo tempo, é interessante isso, né? A gente não perder a nossa autenticidade, tem que ter algo de autêntico ali, né? Uhum. Com certeza, né? A Elisângela está perguntando, né? Não sei se é a Elisângela que está perguntando, deixa eu ver quem é que está perguntando ao certo aqui. Ficar preso ao passado é alguma forma de cristalização no ser, que não consegue ou não tem vontade de sair do lugar de persona e transfere essa experiência de uma existência para outra. A cristalização, esse termo é bem interessante, né? Porque a gente fala em fixações mentais e do ponto de vista comportamental, então em cristalizações que tem a ver com, na psicologia do sal, excesso de sal, né? Que é a mágoa, o ressentimento, fica preso ao passado. Então, uma das formas que leva a pessoa a essa cristalização é realmente esse medo de romper com a persona e pagar o preço pela vida. Então, isso é uma das possibilidades, não é o único, né, Elisângela? Tem outras possibilidades também, mas sim, né, às vezes está condicionado pela persona, porque a persona, bem ou mal, te dá uma regularidade também, te dá um condicionamento seguro frente a um estar no mundo, e tu não tem que fazer um esforço também de pagar o preço pela vida, de pensar por ti, de ter que decidir, tomar decisões, né? Então, de uma certa maneira, isso leva a uma dinâmica de cristalização. O que está por trás, se é medo, se é não vontade, se é insegurança, se é preguiça, né? Você pode ter muitas questões envolvidas. E, claro, na medida que eu vou me identificando com esse padrão e me vendo a partir desse lugar, cada vez mais eu fico desconectado da minha essência, de mim mesmo. E aí eu posso ficar, né, permanecer, né, perpetuar esse processo ao longo de várias encarnações, né? A gente não vai fazer aqui a relação hoje com o livro do nosso lado, da Luiz, né? Até tem a Margarete tinha questionado, né, sobre a questão do André Luiz e seu grito de libertação no umbral, né?
Então, todas essas questões a gente vai deixar para o próximo, para o quarto encontro, porque esses elementos todos que a gente está falando teoricamente, justamente daí o próximo grupo, né, o próximo encontro, vai poder fazer as relações teóricas que a gente está trabalhando com vocês com a dinâmica do André Luiz. Então, a gente não vai se ocupar, mas isso que a Margarete e a Elisângela estão comentando aí é percebido em todo o processo que o André Luiz realmente vai viver no drama dele, né? Então, isso você pode questionar depois o próximo grupo e trazer essas questões para eles, que eu acho que vai ser bem interessante para juntar com os elementos que a gente está trazendo aqui para vocês. Né? O que mais, Malu? Depois da persona, vem outros desafios também, né? Além se fosse só persona, estaria fácil, né? Mas não para aí. Quer dizer, que a divisão é uma fase que envolve uma complexidade e um aprofundamento que implica desafios, né? E a persona é um deles, mas não é o único, né, Marluce? Eu me lembrei, né? Eu sei quem é que diz isso. Acho que é o Murnstein, né? Que sombra e persona são dois irmãos. São como dois irmãos, né? Um está à vista do público, né? A persona, né? E o outro está escondido e é solitário, né? Que é a sombra. Então, esse caminho de individuação, ele realmente é um desvelar nós, né? E aí eu fiquei pensando quando estava falando ali nos instintos, e o Jung fala, né, Gels, que a reflexão é um instinto no homem, né? Então, essa capacidade que a gente tem de refletir sobre nós mesmos, né, de olhar para nós, de entrar nesse mundo interior aí, né? É a partir daí que a gente tem essa possibilidade de ir enfrentando todos esses desafios que a individuação vai propondo para a gente se conhecer. No final é isso. É um processo de desvelar, né? E é muito comum a gente chegar e dizer, nossa, eu não sabia que eu era assim. A gente começa a identificar padrões na gente, olhando, né? Desde como a gente se comporta a partir da persona, ou aquilo que não estava, nossa, eu não tinha percebido isso, que estava na sombra. Então, realmente um processo que envolve muitas etapas, é um processo dinâmico, né? Não é algo linear, o Jung vai dizendo que não é algo linear. Isso também é importante a gente ter essa ideia, porque a gente pode ter essa ideia infantil nossa, né? Vamos trabalhar a sombra, vamos agora trabalhar a persona, vamos trabalhar a individuação como se fosse algo acabado. E não é, né? O Jung traz esse movimento da circunambulação, onde eu vou um pouco para cima e eu desço um pouquinho de novo, eu retomo, porque a consciência vai se manifestando assim, né? Então, resumindo até aqui, né? A gente passa por um estágio de participação mística, que é um termo que Jung pegou para mostrar a natureza indiferenciada do bebê, né? Uma fase de indiferenciação que está ligada ao pleroma, Depois a gente tem a fase de separação, a gente busca daí os valores coletivos para se autoafirmar primeiro, né? Então, essa máscara social, né? Que de uma certa maneira todos nós vestimos, né? Mas alguns ficam identificados com essa máscara social, e depois que a gente rompe com essa máscara, né? A gente começa então o confronto com a sombra. Né? Porque a persona e o ego ele se desenvolve em oposição à sombra, né? Na medida que a gente vai construindo o ego e a persona, tudo aquilo que não é aceito pela consciência, que não é reconhecido pelo ego, vai formando, então, a sombra. Então, a sombra é uma outra personalidade, né? Uma outra entidade interna, né? Um complexo que vai se formando paralelamente junto com o ego e com a persona, e vai criando, então, todo aquele lado obscuro do nosso ser que não é reconhecido, ou que não é aceito, ou que não foi despertado por nós. Então, tudo isso vai fazendo parte da sombra, e então essa etapa da individuação começa, então, esse grande exercício que é travar conhecimento da nossa sombra, né? E a sombra não quer dizer só coisas negativas também, né?
pode ter potenciais não realizados. É tudo aquilo que é negligenciado, esquecido, mas que, por ser negligenciado e esquecido, se torna ameaçador para a nossa consciência. Então, tem o trabalho do confronto com a sombra, né, Maru? Claro que é um grande desafio, né? Porque aí é interessante esse como é que a gente vai começando a perceber a sombra, né? Aí vem esse mecanismo que tem a ver também com a nossa questão de quanto a gente vai conseguindo amadurecer psicologicamente, né? Porque a gente vai começar a ver aquilo que está oculto para nós por um mecanismo chamado de projeção. O outro me desperta alguma coisa, né? Eu vejo alguma coisa no outro que me perturba, não sei muito bem o que que é, né? Então, o outro como um espelho para aquilo que eu não estou conseguindo enxergar em mim. Então, isso é e essa capacidade, né, que a gente vai ter, que o ego vai ter de suportar, né, de olhar aquilo lá, não, pera um pouquinho, e recolher, introjetar essa projeção e dizer, não, mas pera um pouquinho, por que essa pessoa desperta, me desacomoda aqui, né? Deixa eu pegar isso aqui para mim e ver o que tem meu aqui, né? Isso demanda do ego uma maturidade, já uma certa maturidade psicológica, né? Porque a tendência muitas vezes é querer ficar nessa. É tão difícil o ego se constituir, né? É tão difícil esse caminho dele bancar, dele vencer todos os desafios nessa jornada heróica, que chegar num determinado momento ele se confrontar e dizer: não, tu não é tudo isso que tu acha que tu é. Né? Será que tu acha que tu só é a luz e onde é que está a sombra? Né? Então, isso é um exercício que vai demandar maturidade. Até porque a gente leva muito tempo para se autoafirmar, que todo o movimento do ego é um movimento heróico, né? De superação, de autoafirmação, de construção da sua identidade, né? E, de uma certa maneira, na medida que a gente vai se autoafirmando, a gente vai reforçando essa identidade que a gente vai construindo, porque na primeira etapa, né, tu está numa interdependência emocional total. Num segundo momento, tu começa a fazer a separação do eu e do outro, né, se diferenciando da mãe, do pai, né, e buscando essas referências para se constituir, seja a persona, seja a própria identidade do ego. Então, quando a gente começa a acreditar que a gente é aquela pessoa, né, que a gente está lá, levou tanto tempo para poder formar e se reconhecer, vem a vida e diz, não, tu não é só isso. Tu é muito mais do que isso. E aí a gente tem que se confrontar com aspectos que são muito ameaçadores, porque, de uma certa forma, a pessoa assusta não só porque ela está com conteúdos aparentemente negativos, desconfortáveis, ela assusta porque ela ameaça o ego, porque tudo que é desconhecido para o eu gera ansiedade. E por isso que a gente fica muito preso à neurose, porque a neurose, mesmo que seja algo que gera sofrimento, é um caminho conhecido, é um caminho que já sei. Então, abrir mão da neurose envolve entrar para um caminho desconhecido. E isso é muito temeroso para o ego, porque isso pode abalar e gerar uma sensação de despersonalização, né? Porque, de uma certa maneira, eu sou essa pessoa tortinha e estranha, mas eu sou essa pessoa, né? Se eu abrir mão disso, o que você é na vida, né? Então, ai, que medo, né, gente? Então, aí, por isso que a sombra, de uma certa maneira, desacomoda o ego, mas põe em questão também toda essa estrutura que a gente levou tempo para construir e acreditar que somos, né? E aí, esse processo acaba sendo muitas vezes doloroso. Porque a agenda do ego vai ser a segurança, né? Ele quer aquilo seguro, né? E isso que tu estava trazendo é importante, né, Gelson? Como tem aspectos sombrios nossos e onde estão grandes potencialidades que a gente tem, né? Às vezes, onde a gente é desafiado, onde a gente acha que não consegue, onde vem aquela ansiedade, né? E se vai para a vida, se consegue entrar na vida, né? Porque o indivíduo ele só se realiza na vida, né? Então é preciso aceitar esse, e por isso que é preciso esse movimento da vontade, né? Então esse princípio da individuação ele vem como um movimento arquetípico, né? Existem potencialidades em nós que querem se realizar e a encarnação
é isso, é a gente poder psicologicamente realizar todo o potencial divino que nós carregamos. Né? Só que isso vai sendo descoberto aos poucos à medida que eu vou aceitando os desafios. Então, como é importante movimentar a coragem da gente, né? A vontade, saber com o que nós estamos lidando, né? Isso é assustador, mas faz parte do nosso desenvolvimento e considerando, né, esse aspecto cósmico que alguém colocou ali em algum momento, né, divino, que reside dentro de nós, aí o ego pode angariar forças para fazer esses movimentos que são bastante desafiadores. Porque a grande questão da individuação é isso, é estabelecer, né, esse diálogo daí entre essa personalidade maior, esse lado divino nosso, self, e essa personalidade menor, que é extremamente necessária, porque o self necessita do ego também, mas cada um achando o seu lugarzinho ali, né? E o ego, nesse trabalho com a sombra, ele vai sendo modificado, porque ele vai podendo ter a chance de incorporar aquilo que ficou rechaçado quando não era possível aceitar, né? Mas, de novo, não é um processo que se finaliza, né? Já sabe o que está acontecendo o tempo todo, né? Claro. É importante, trouxe uma questão bem importante para a gente poder pensar em individuação, que é esses fatores arquetípicos. Porque esses fatores arquetípicos realmente são forças mobilizadoras, que envolvem também a experiência autorreguladora do self, né, que nos impulsiona para ir além na nossa trajetória enquanto indivíduo, enquanto também papel que a gente ocupa no drama do universo, mas também é um processo muito perigoso. Tem um lado positivo dos arquétipos, né? Mas tudo isso que está falando da experiência transpessoal, dessa dimensão do divino, dessa dimensão dessas forças e potenciais mobilizadores do nosso ser, mas ao mesmo tempo, né, os arquétipos fascinam a gente. Né? Então o Jung vai dizer que a individuação é tu conseguir se separar tanto da consciência coletiva quanto do inconsciente coletivo. Então, a gente falou na consciência coletiva e agora a Marlu está falando do inconsciente coletivo. Né? Então, além da gente poder transitar pela consciência coletiva e ter que separar-se da consciência coletiva, a gente vai transitar pelo inconsciente coletivo, que vai mobilizar forças arquetípicas, mas das quais a gente também tem que se separar. Por quê? Porque as forças arquetípicas são forças como se fossem deuses dentro da gente. Por isso que a gente faz toda uma relação com a mitologia grega e demais mitologias para representar essas forças transpessoais. Né? São imagens primordiais, imagens fundamentais, imagens essenciais que fundamentam a nossa vida psicológica. Só que não é nossa. Essas forças atravessam a gente. As forças divinas, representadas pelo herói, pelas forças grandiosas, né, da vida, que envolve paixão, que envolve estados emocionais intensos, que envolve símbolos fundamentais. Então, quando eu começo a um processo de aprofundamento, né, que supera a minha sombra, né, ou seja, no primeiro momento eu tenho que enfrentar minha sombra, que tem a ver com questões mais pessoais, ou a sombra coletiva, eu começo a entrar numa outra esfera, que é da ânima e do ânimo, né? Que é uma terceira etapa do processo, né, de individuação, porque a ânima e o ânimos para o Jung, eles trazem os conteúdos do inconsciente coletivo à tona. E a ânima e o ânimos é chamado por Jung de psicopompos. O que é psicopompo? Psicopompo é um termo grego, quer dizer o guia da alma. Então, a ânima e o ânimo são os guias do ego para essa descida depois da sombra em direção ao self. E quando tu vai indo ao encontro do self, tu vai ter que passar, então, por esses elementos do inconsciente coletivo. Os conteúdos da ânima e do ânimos tendem a ser muito intensos do ponto de vista emocional. Então, a ânima e o ânimos tendem a desumanizar as nossas relações,
seja conosco mesmo, seja com a vida, seja com o outro. Porque justamente é tomado por forças arquetípicas. Então o Jung vai dizer, assim como é terrível cair na mão do Deus vivo, que são os instintos, é terrível também se identificar com os arquétipos, que tu está agindo como um Deus, está inflado daí. Aí seria, então, aquela identificação, ouvindo aquela voz interior que diz, tu é um gênio, tu é a pessoa mais especial do mundo, né? Ou se identifica com um profeta, com o sábio, né? E eu fiquei pensando nesse perigo da inflação, no momento, Gelson, quando o Jung rompe com o Freud e ele abre mão, né, de todo o lugar que ele tinha lá, né, porque ele era considerado o herdeiro do Freud ali, né, ele tem que abrir mão de um monte de coisa e ele se recolhe e ele assim, durante a vida inteira dele, ele procura viver uma vida muito, assim, conectada, né, tem partes que conta que quando ele ia para a casa dele do lago lá, ele que cozinhava, não tinha luz elétrica, como se fosse um aterramento aqui. E eu fiquei pensando nessa inflação também, no perigo de pessoas que recebem toda essa projeção do coletivo também, né? E podem se identificar com isso, né? Eu fiquei pensando nisso, na dificuldade que é muitas vezes tu lidar com a fama, por exemplo, né? Onde a pessoa acaba se perdendo, se identificando com tudo, com todo aquele arquétipo que é projetado nela, né? Eu não sei se dá para fazer essa correlação, se tu concorda. Claro, por isso que o Morris Stein vai colocar, né, que quando está no mundo dos arquétipos, está no mundo dos deuses ou dos lunáticos, né? É. Porque, né, a pessoa que é doente mental, né, lunática, ela está identificada com um arquétipo, né? Eu acho que eu sou Napoleão, acho que eu sou Jesus, né? Acho que eu sou Deus, né? Então, quando a gente está apaixonado também, né, a gente se torna o mais divino, o mais diabólico dentro de nós, né? E a gente vê muito as projeções de ânima e ânimos, justamente, ou nesse julgamento do ânimos, esse julgamento muito rígido e absoluto, né? E são julgamentos que têm um caráter, então, de não contextualizar, de não relativizar, de não avaliar, mas sim são sentenças muito dogmáticas, né? E da ânima também, que nos pega em estados emocionais e projeções muito mágicos, né? Quando eu estou, de repente, se eu faço uma projeção, né? A Maru está falando das projeções, né? Arquetípicas, se fosse uma projeção de uma deusa em cima de uma mulher, né? E imagino que ela é Afrodite, que ela é uma figura. Eu sou tomado por uma emoção violenta e tudo nela é perfeito e maravilhoso, e ela é deusa do amor, ela é, né, a que rouba meu coração e todo o meu sentido da minha vida está naquela pessoa. E aí eu fico pensando nela 24 horas por dia. De repente, eu não estou mais vendo a pessoa. A pessoa, o ser humano, a Maria, a Joana, a Luísa, não está mais ali. Está a deusa arquetípica, né? Então, as relações de ânima desumanizam os vínculos, porque eu não estou me vinculando à pessoa humana que tem defeitos, que envolvem um processo de reconhecer que ela é, suas necessidades, ela não tem necessidade, eu não consigo, eu estou preso numa imagem arquetípica projetada naquela pessoa. Então, todas as vezes que está ligado a um arquétipo, é muito perigoso, porque o arquétipo tem uma carga de energia muito grande, né? Se o complexo, quando nos possui, já é violento, né? O arquétipo, quando nos possui, acaba sendo mais violento ainda, é mais perigoso, porque se tu fica tomado por aquele arquétipo, tu não consegue ver mais nada, aquele tema ocupa a tua vida. Tu é aquilo, né? Tudo da tua vida envolve aquela imagem arquetípica, né? E se tu está tão tomado por ela, tu pode realmente perder até o contato com a realidade. Então, isso é um dos perigos da identificação com as imagens do inconsciente coletivo. Agora, esse mecanismo, né, essa idealização, fiquei pensando nesse exemplo que tu trouxe, né, essa idealização do outro, né, eu tendo essa necessidade de projetar essa coisa ideal
está falando de uma desconexão interna muito grande também, né? Onde eu não consigo entrar em contato com dados de realidade, então eu quero ficar naquela coisa ideal ali, eu não consigo lidar, porque uma das questões do ser maduro, né, quando a gente sai dessa participação mística aí, né, que é esse ser indiferenciado, é o ser capaz de suportar esses opostos dentro dele, né? Então, eu ser capaz de lidar com frustração, com luz e sombra, que sim, que essa pessoa que eu estou me relacionando, ela tem coisas maravilhosas, porque eu projeto coisas positivas nela, mas ela também é uma pessoa real ali, né? Que ela vai me frustrar em algum momento, eu também vou frustrar, né? Então, isso demanda bastante maturidade do ego mesmo, né? Que é recolher um pouco dessas idealizações muito fortes que a gente faz, né? E um dos maiores perigos, né, da individuação, né, é realmente essa inflação do ego, né, Marluce? Seja a sombra do ego, de achar que ele é onipotente, né? Uma inflação, se identificar com o self, eu sou divino, ou essa identificação arquetípica também, que também é uma forma de inflação. Toda forma de inflação é uma perda de noção de realidade, né? E, claro, às vezes tu vai estar no estado inflacionário. É natural, né? Quando tu tá rezando, por exemplo, né? E de uma certa maneira tu é envolvido pelos mensageiros, e tu tem um momento de êxtase, né? Tu acha que aquilo é teu, aquilo não é teu, né? Mas tu tem um gostinho dessa ação espiritual que te coloca num estado de consciência e de comunhão que te dá contato com uma experiência muito mágica, muito bonita, que é um estímulo para a vida. Mas aquilo dura pouco, é só uma forma de tu te estimular e ir adiante. Agora, se tu achar que por causa disso tu já é perfeito, que tu está iluminado, e ficar preso nessa experiência, achando que tu já está pronto, tu começou um estado de inflação perigoso. Então, toda experiência arquetípica, ela traz uma renovação para a gente. Ela é importante, mas ela atravessa a gente. E a partir do que ela atravessa a gente tem que elaborar aquela experiência e trazer para o nosso contexto. Se a gente fica preso na experiência sem elaborar, o perigo justamente é dessa inflação, né? E aí realmente tu pode entrar num processo perigoso de tomar aquela realidade momentânea como uma visão global, total de ti mesmo e te perder nessa história toda, né? Aí o pequeno, que é o ego, acha que é grande, né? Que é o grande, que é o self, né? Essa é a questão, né? O ego não consegue achar o seu lugar, né? E eu fiquei pensando naquela máxima, né? Que o Jung fala que os deuses não perdoam, né? Tem uma coisa que o Deus não perdoa, que é a híbris, né? Que é essa inflação, que é o homem achar que ele pode se equiparar a ele, né? E isso é uma coisa, mas realmente é o perigo da nossa, que aparece na individuação, né? Porque realmente a experiência, ela é muito forte, né? Então, o ego fica como que fascinado por aquilo, né? Então, não perder esse contato da realidade do seu tamanho também demanda um ego maduro, estruturado, não rígido. Que mais? E daí entra uma questão importante aí, né? Que é a terceira etapa do processo de individuação, que é justamente, né, começar a recolher tudo que é projeção, né? Porque as coisas são, quanto mais inconsciente for de mim mesmo, mais eu projeto esse inconsciente no outro. Então, na medida que eu começo a fazer esse caminho de tomada de consciência, né, e poder, de uma certa maneira, deixar de transferir para o mundo, culpar o mundo, ou projetar o lado bom no outro, ou projetar o lado ruim no outro, ou enfim, né? Começar a olhar para mim mesmo e olhar para essas imagens arquetipos também, né? Ou seja, essa imagem arquetípica também não pode ser projetada e nem identificada. Eu começo a fazer um trabalho de poder trazer essas imagens e compreender essas imagens como um processo meu, né?
E aí poder realmente, a partir disso, assimilar essas imagens, né? E poder, com isso, encontrar um trabalho nessa terceira fase de individuação que é simbólico e abstrato. Então, quando o homem começa a simbolizar, quando o homem começa a refletir, né, a reflexionar, como diz Joana de Angelis, a gente começou a atingir um grau de maturidade no nosso processo de individuação, né? E todo esse processo aí de simbolização e abstração te dá uma visão mais profunda da realidade, porque a realidade passa a deixar de ser literal, concreta, materialista, e se torna uma realidade psicológica, onde a matéria se reveste de significado, de sentido para mim. Eu começo a compreender um sentido que permeia a minha existência, na medida que eu compreendo a vida de maneira mais abstrata e começo também a recolher essas projeções que estavam jogadas no mundo ou nos outros, né? Então, é um momento bem importante do processo de individuação esse, né, Marluz? Sim, Gelson, porque essa capacidade de simbolização não é algo trivial, né? A gente pode tender, e isso demanda, realmente isso é chegar no significado das coisas, entender a profundidade das coisas. Daí eu posso, por exemplo, estar vivendo um conflito, vamos pegar um exemplo assim, no casamento, né? E achar que eu tenho que me separar. Se eu começo a desenvolver o meu pensamento simbólico, não literal, entender o sentido daquele conflito, eu posso entender que sim, é necessário uma separácio aí, né? Uma separação, mas talvez não precise ser literal. O que é que precisa ser separado? Aí eu começo a me relacionar com os eventos da vida de uma perspectiva profunda, onde eu busco o que será que isso aqui está dizendo de mim. Isso também é recolher e trazer para mim a responsabilidade daquilo que está acontecendo. Né? Então, aí sim, ó, a gente tem um passo, tem um ganho muito grande, né? Porque eu começo a me responsabilizar por aquilo que está acontecendo, e me responsabilizando, eu vou recolhendo aquilo que é meu, eu vou assumindo o meu lugar, e aí acontece uma coisa linda. Quando eu me individuo, o mundo vai se individuando também. Por isso que é importante o processo de cada um. O Jung diz que é o melhor que a gente pode fazer pela humanidade é nos responsabilizar pelo nosso processo, né? Porque quanto mais consciência a gente vai ganhando e dando profundidade, a gente está contribuindo para aliviar um pouco essa inconsciência aí que está no mundo, que vem em forma de massificação, né? De pessoas alienadas e tudo isso que a gente está vivendo nesse momento atual, né? É interessante que daí, nesse processo todo que tu está trazendo, né, Marluz, entra a quarta e a quinta etapa, porque na quarta etapa essas projeções vão cedendo, né, frente às frustrações. Então, é uma etapa que eu tenho frustrações, que pode ser um vazio existencial, e que eu, ao mesmo tempo, eu vou elaborando possibilidades novas, vou integrando essas partes de mim. Então, é um processo muito rico, mas não quer dizer que é um processo fácil e que vai gerar bem-estar, alegria. Eu estou individuando, estou recolhendo a projeção, que legal. Não, é um processo que envolve, muitas vezes, frustração, dor, queimação interna, envolve muitas vezes um momento de esvaziamento do ego, que dá uma sensação de estar perdido, de vazio existencial, de incerteza também. Tudo isso faz parte dessa quarta etapa, até chegar na quinta etapa, né, que é realmente um processo de integração entre o inconsciente e o consciente, em favor da função transcendente, para que o self emerja e tome lugar, né, assento como o fator central da minha psique, da minha personalidade, e o ego se torna, então, um servidor, né, desse self. Então, é um processo longo até chegar aí, né, que envolve um trabalho gigantesco, que é bonito, mas que é sofrido também, né, gente? E aí eu achei uma citação da Joana, Gelson, que está no nosso livro aqui no volume 2, né, da série psicológica Joana de Ângeles, no capítulo que fala do self-individuação, né? Foi feita uma citação dela que está no Em Busca da Verdade. Olha o que ela diz.
sobre a individuação. Não é uma conquista fácil, tranquila, mas resultante de esforços contínuos, devendo passar, às vezes, por fases de sacrifícios e renúncias. Ninguém consegue uma vida de bem-estar sem o imposto exigido em forma de contínuas doações de dor e de coragem, enfrentando todas as situações com estoicismo e sem queixas. Olha que lindo isso. A individuação é o oxigênio puro da manutenção do ser. A conquista desse estado luminoso pode ser comparada a uma forma nova de religiosidade. Olha, gente, oxigênio puro, né? Então, esse processo que exige tudo de nós, né? Exige ser por completo, né? Ele oxigena, ele traz ar, ele traz renovação para o nosso ser, ele faz que a gente possa respirar, né? E que ser é esse que respira? É aquele ser único que nós somos, né? Porque cada um de nós é uma manifestação única da divindade. É um trabalho que requer o homem inteiro, né, Marluz? E aí teria muitas questões aí para a gente poder trazer, mas eu não queria encerrar nosso encontro sem trazer o último questionamento aqui do nosso público, né? O pessoal que está participando conosco, né? Que diz uma dúvida: podemos diferenciar a individuação como alma encarnado e como espírito desencarnado? Sim, né? Quando Jung fala de individuação, ele fala de um processo que envolve a nossa encarnação, ou seja, a realização do nosso self, que é a consciência dessa dimensão mais essencial, e a consciência de um projeto reencarnatório, ou seja, qual é o meu papel nesse mundo. Mas a Joana vai ampliando essa ideia de individuação e vai expandindo para a ideia de individuação enquanto busca de plenitude, de evolução espiritual, até chegar na felicidade, na plenitude do espírito. Então, individuação para Jung não tem a ver com perfeição, tá, gente? Tem a ver com um estado de maturidade e de integralidade do ser, né? Então, a individuação é tu poder realmente não ser uma pessoa mais dividida, mais neurótica, e é uma experiência de totalidade que leva aquilo que foi colocado antes aqui no chat, de uma transcendência, de uma dimensão transpessoal da nossa natureza, que nos leva, então, a uma consciência mais profunda de nós mesmos e do nosso papel daquilo que a gente veio realizar nesse mundo. E isso é individuação para Jung. A Joana vai colocando isso de um processo mais amplo, onde isso realmente envolve as dimensões evolutivas do espírito até chegar à perfeição. É a ponto do Jung, no final da vida, dizer, né, eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Olha que profundo e que lindo isso. Quer dizer, a vida toda dele dedicado a compreender esse processo, né? E ele diz, poderia ter feito melhor. Ele disse, mas eu fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor, claro, né? Então, a gente está apaziguado com a gente, né? E é nesse sentido, por isso que não é um projeto acabado, né? Essa ideia de que a gente aqui nessa encarnação pode sim desenvolver o melhor, né, dos nossos potenciais, né? E que isso, claro, do ponto de vista de como a gente compreende enquanto espírito imortal, isso vai continuar, né, nas sucessivas encarnações que a gente tem. E a Maristela Prado pergunta se esse processo acontece de maneira assim linear, né, ou é intercalado. Sim, até porque, né, Maristela, tem uma parte minha que já está mais humanizada e tem uma parte minha que está lá no dedão do pé, né? Então, a nossa evolução também não se dá de maneira uníssona. Tem partes minhas que estão mais evoluídas e partes minhas que estão menos evoluídas. Então, eu consigo ser tolerante para algumas coisas e ter uma natureza mais equilibrada. Em outros aspectos da minha vida, eu estou ainda muito rudimentar em alguns aspectos do meu ser. Algumas coisas que já consigo compreender, outras não. Então, de uma certa maneira, essas etapas também variam conforme as fases, conforme os elementos, conforme os aspectos que estão implicados na nossa experiência, mas, acima de tudo, né, a gente vai aos pouquinhos, enquanto ego, tomando consciência. Então, mesmo que a gente não consiga dar conta de todos os aspectos do nosso ser, a nossa consciência começa a se ampliar e ter uma noção mais rica e mais profunda de nós mesmos. Então, isso também
é um processo que vai acontecendo enquanto ego que vai amadurecendo, tá, gente? Muito bem, estamos com o nosso tempo finalizado, né, gente? A gente agradece aí o carinho de todos, a participação de todos. E aí, semana que vem, a ideia é justamente juntar isso que a gente trabalhou hoje com as questões trazidas lá no nosso lar, na vida, nos processos que o André Luiz foi vivendo no seu processo de individuação, tá bom? Então, fique com Deus, abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, gente. Um abraço a todos.